Como provar biblicamente a distinção entre Israel e igreja? A pergunta está contigo na mesa escatológica. Muito importante essa pergunta. Eu diria até que saber demonstrar, né, o conceito de distinção entre Israel e igreja é um dos pilares do dispensacionalismo, né? Inclusive, não é à toa que eu abordo isso em 2 dos meus livros, tanto no de escatologia quanto no que eu falo sobre doutrina da igreja. Eu tenho um capítulo só sobre distinções entre Israel e igreja. Mas eu poderia explicar assim de algumas formas mais simples a partir dos próprios textos bíblicos. Então, a gente precisa primeiro retornar à igreja primitiva e pensar assim: como os apóstolos enxergavam isso? Eles enxergavam judeus e igreja como a mesma coisa, Israel e igreja como a mesma coisa, ou como grupos diferentes? Aí nós precisamos primeiro analisar o desenvolvimento da igreja de Cristo, porque a primeira geração de cristãos, de seguidores de Jesus, era toda de judeus. Os judeus já faziam parte de Israel. Então, como eles já faziam parte de Israel e se tornam seguidores de Cristo, naquele momento, Israel e igreja ainda era uma coisa só, né? Não havia uma distinção clara entre isso. Mas a partir do momento que o evangelho começa a ser pregado para gentios, então ali nós vemos com Cornélio, depois com o pessoal em Antioquia e se espalhando o evangelho entre os gentios, vai se formando essa distinção mais clara entre Israel e a igreja, formada por judeus e gentios, como diz ali a carta aos Efésios. Então, como os apóstolos enxergavam isso numa igreja já, vamos dizer assim, depois de uns 20 anos já de início da igreja primitiva, onde a igreja já tinha gentios? Nós vemos a partir dos próprios textos bíblicos. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, versículo 32, Paulo diz assim para os coríntios: não se tornem pedra de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Jesus Cristo. Eu também procuro agradar a todos de várias formas. Então ali o próprio apóstolo Paulo, ele já enxergava a igreja e Israel, ou os judeus, como grupos distintos e os mencionou separadamente. Mas essa questão só foi fechada de fato aproximadamente 25 anos após o início da igreja, com o Concílio de Jerusalém, e descrito lá em Atos 15, e também o próprio Paulo menciona um pouquinho sobre ele na carta aos Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, onde qual foi a motivação do Concílio de Jerusalém? A história conta ali nos textos bíblicos que eles estavam reunidos, os apóstolos, em Antioquia, e enquanto tinha só gentios ali, Pedro estava sentado com eles, comendo com eles, se confraternizando. A partir do momento que chega um grupo de judeus, o apóstolo Pedro, posso dizer assim, fica intimidado, levanta da mesa dos gentios, vai sentar com os judeus e para de falar com os gentios. E isso deixa Paulo muito bravo. E aí ele se levanta e, assim, parafraseando um pouco para os nossos dias, fala: Pedro, você é judeu, mas vive como gentil? E agora, só porque os judeus chegaram, você vai fazer distinção e vai se apartar deles? Não está certo isso. Jesus aceitou tanto os judeus quanto os gentios. E aí Pedro fala assim: precisamos nos reunir e subir a Jerusalém para discutir essa questão. E aí foi convocado o Concílio de Jerusalém, inclusive para decidir se um cristão de origem gentia, alguém que se converte a Cristo de origem gentia, se ele automaticamente precisava se judaizar, se tornar seguidor da lei de Moisés e guardar os mandamentos da lei de Moisés. E ali é muito interessante porque o próprio Tiago, um dos irmãos de Jesus ali segundo a carne, que era na época o pastor da igreja de Jerusalém e foi anfitrião dos apóstolos no concílio, ele, depois de ouvir a fala de Pedro, de como o Espírito Santo havia sido derramado sobre os gentios, ele diz assim: agora eu entendi, conforme já havia sido revelado pelos profetas, que na atual era, né, a era da igreja, Deus deixou de lado Israel e se voltou para os gentios, a fim de, dentre os gentios, reunir um povo para o seu nome. E esse povo é a igreja.